Ele é formado em Rádio e TV pela ECA, pós-graduado em Ciência da Comunicação também pela ECA, também foi professor e hoje está aqui no Cotidiana, ele que tem muitas histórias interessantíssimas para contar do mundo do rádio, do mundo da TV. Estou aqui com o Luiz Fernando Maglioca. Muito obrigada por ter você aqui conosco para contar tantas histórias maravilhosas que a sua carreira aí nos traz. Ana, é um prazer conversar com você, com os telespectadores do Cotidiana e contar um pouco da vida da gente, principalmente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, que é a profissão da gente. Então, é um prazer realmente muito grande. Porque você passou por várias TVs, né, executando diversos trabalhos, então, com certeza, muitas histórias para contar da chegada da TV para nós, do rádio. São 42 anos que eu vou completar em novembro deste ano, e essa vida inteira dedicada à rádio e televisão, aos prazeres da comunicação, que eu chamo isso, acho que é extremamente importante a gente conversar com as pessoas, falar diretamente ao coração, olhar nos olhos do espectador e dizer para eles, e às vezes do ouvinte de rádio, dizer para eles aquilo que a gente tem dentro da gente. Em certas partes da vida da gente, a gente é voltado para a criação. Então, a gente não fala, não apresenta, mas cria e coloca na voz bonita de quem tem essa capacidade, ou no rosto bonito de quem é um bom apresentador ou uma apresentadora, e as ideias da gente são transformadas em peças que são programas de rádio e televisão. Você sempre ficou na parte, vamos dizer, dos bastidores da produção, ou você também já esteve à frente de programas? A minha tendência é a de criação e produção. De produção. Eu basicamente trabalhei a vida inteira nisso, mas fui jogado várias vezes durante acho que uns 15 anos para reportagem. Então, um dos meus diretores chegou para mim e falou assim: você me entrevistou uma vez, isso era um momento muito raro, foi falta de profissional. Eu entrevistei numa plateia e ele não queria responder. Aí eu coloquei ele no fogo, falei o nome dele, da Você estava no fogo e colocou ele no fogo também. Aí ele falou, então agora você vai ser repórter. E eu passei durante 4 anos numa emissora e mais 3,5 na outra, fazendo reportagens de shows às sextas, sábados e domingos. E aí me especializei numa maneira diferente de fazer. Quer dizer, em vez de perguntar o que você achou do show, aquelas coisas tradicionais, eu ia buscar aquilo que eu estudava um pouco sobre a vida do artista, sobre a vida do cantor ou da banda, e etc, etc. Então eu levava sempre um pouquinho de informação. Uma bagagem, né? E você é de uma época que hoje a gente ouve muitas pessoas que é uma polêmica, né? A questão de ter ou não o diploma de jornalista, né? De profissional na área. Você é de uma época que muitas pessoas se agarram a isso. Mas antigamente as pessoas não tinham formação e trabalhavam. Exatamente. E você é de uma época que falam isso, porém com uma formação. Como é que você vê hoje, né, esse campo da comunicação com essas divergências todas de pensamento? Você tem já tem um pensamento aí, uma conclusão? Opinião formada a gente costuma ter e também tem, acho que pode se dar o direito de não falar, de vez em quando, de voltar atrás e dizer, olha, eu pensei que era assim e o caminho foi outro e tal. Eu acho o seguinte, eu seria um profissional de rádio e televisão com ou sem faculdade. Tanto é que eu sou da primeira turma da ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, que quando nasceu, em 67, chamava-se Escola de Comunicações Culturais. Foi um projeto do governador Laudo Natel e que abriu a possibilidade para cinema, rádio, televisão, teatro, biblioteconomia, para formações uma série de profissionais. De profissionais. Não existia. Então, é a mesma coisa. A primeira faculdade de medicina não tinha médico para dar aula. Então, quem eram os primeiros professores da ECA? Profissionais de rádio, homens de vozes bonitas, mulheres inteligentes que tinham a sua experiência em outras áreas, mas que estavam ali voltadas para o veículo, ou rádio ou televisão. Então, eu já tinha sido mordido pelo bichinho do rádio e da televisão, já tinha esse vírus dentro de mim, eu não sei exatamente como explicar, eu era a ovelha negra da família. Todos eram advogados ou estudantes, né, de direito, administração, medicina, engenharia, e eu fui o único desgarrado que foi para a rádio e televisão. Mas para mim foi o grande momento da minha vida aparecer essa escola. Eu estava fazendo cursinho para direito, que é o que me restava, né? E eu costumava até fazer uma brincadeira, eu era muito fã do Blota Júnior, que era um grande advogado, mas que nunca operou, nunca trabalhou como tal.
Ele era conhecido como um grande apresentador, por falar bem, por ter uma retórica perfeita, um português escorreito e tudo mais. Aí eu dizia isso, eu vou me meter numa estação de rádio em qualquer dia da minha vida e vou tentar dar a hora certa. Na hora que alguém abrir o microfone para mim, eu vou lá e dou uma hora certa. Daí pode nascer um locutor. Se não, eu continuo varrendo o chão do estúdio. Essa é a brincadeira que eu costumava fazer. Eu tinha, assim, uma pequena vontade de ser locutor. Aí um dia resolvi fazer um teste e um funcionário de uma emissora que virou meu amigo e depois até meu funcionário, ou seja, eu passei a ser chefe dele uns 10 ou 12 anos depois, ele disse, olha, você não tem voz grossa, não dá para você trabalhar em rádio, a gente aqui precisa vozeirão, né? E tal. E aí eu me toquei que realmente não era o meu barato. Então eu criei uma frase para mim, um lema, né, que hoje o pessoal chama de missão nas empresas, que seria o seguinte, eu vou escrever palavras bonitas para pôr na boca de quem tem voz linda. E daí para frente comecei a escrever. Deu certo. E aí nasceu o produtor. Gente, o papo tá bom demais, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho. Mas nesse intervalo aí a gente vai ouvir um som dessa pessoa que é querida em todo o Brasil, que também já trabalhou com ele. A gente ainda vai falar sobre isso. A gente vai curtir Mania de Você, de Rita Lee. E Roberto de Carvalho. De 79, ela no estúdio, maravilhoso. Enquanto isso, a gente refresca aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta e contando a história da Rita Lee para você, hein? Então, Rita Lee, com vocês. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura.
Estou conversando hoje com Luiz Fernando Malhoca, ele que é formado em Rádio e TV pela ECA, pós-graduado em Ciência da Comunicação também pela ECA, foi professor, tem um trabalho maravilhoso no rádio, na TV, a gente já bateu altos papos aqui no início, né? E a gente curtiu esse show, essa apresentação, esse clipe da Rita Lee, e queria começar então esse bloco falando sobre esse seu trabalho na rádio, inclusive junto com a Rita Lee. Entre outras Sim. personalidades com quem a gente trabalhou, houve uma possibilidade. Eu criei, a pedido do Jornal do Brasil, que era uma empresa bastante forte no Rio de Janeiro, e ela ganhou a possibilidade, não foi a concessão, mas a possibilidade de cuidar de uma rádio existente em São Paulo. Ou seja, foi feita uma espécie de arrendamento e ela me pediu para colocar a programação da JB do Rio de Janeiro em São Paulo. Aí, na hora, me deu assim, alguma coisa estranha lá dentro. Eu me insurgi pelo telefone com o meu superintendente e falei, eu não acho que nós precisamos de uma rádio como a Rádio JB aqui. Até porque, para a gente fazer isso, tem que fazer testes, tem que escolher gente. Ele falou, não, vou te mandar a fita e você repete a programação de hoje, amanhã, na rádio. Eu falei, de jeito nenhum. Para ser gerente de tráfego, eu fico onde eu estou. Trafegou. Eu estou onde eu fico onde estou. E aí ele disse, então, você tem outra sugestão? Eu falei, me dá uns dias. E já era perto de um fim de semana, eu me enfurnei na minha sala de música em casa e comecei a fazer pesquisa. Minha, pessoal. Uhum. E eu comecei a tentar, assim, vamos dizer, o que está faltando? O que nós não temos? Aí peguei um pouco de Bop, li os números e falei, bom, a gente já trabalha numa rádio, eu trabalhava na Rádio Cidade, que era líder de audiência, e folgadamente ela estava com uma distância grande das outras 2 ou 3 que a seguiam. Uhum. Aí então eu pensei comigo, falei, bom, nós não temos nada relativo a rock, vamos criar uma rádio para rock. Peguei alguns discos que eu tinha em casa, comecei a ver duração, faixa de 20 minutos, 30 minutos. Isso em que ano era? 85, 1985. Eu comecei na Rádio Cidade em 84, com um projeto que eu acabei lançando, deu certo, era o projeto Menudo, trazê-los ao Brasil, deu um resultado muito grande, a rádio explodiu. E aí nós ganhamos esse fardo novo de fazer a outra rádio. Qual seria a outra rádio? E eu comecei a pensar numa rádio de rock, montei uma estrutura, apresentei ao JB, disse, olha, a gente acha que não vai faturar, mas vamos tentar. Se você falou, e se você tem a estrutura para cuidar disso, aí criei. Aí eu preciso dizer, desculpe a falta de modéstia, mas fui eu sozinho que bolei, que fiz a estrutura e depois eu comecei a contratar gente. E aí nasceu a Rádio 89 FM e a Rádio Rock. A frequência existia, 89 FM. E nós criamos a estrutura de vir toda ela embasada em locutores roqueiros. Ou seja, podia ter boa voz? Sim, devia. O locutor não era um locutor comum, ele tinha que ser roqueiro antes de tudo. Porque ele ia falar só daquilo que ele conhecia. Explodindo o rock e nacional, isso, né? Tinha que ser o sujeito que conhece, porque ele sabe. Ele pega uma contracapa, ele é capaz de trabalhar em cima dela. Sim. Contracapa naquele tempo de LP, daquela bolacha preta antiga e tudo mais, que ele vinha um encarte, né? Alguns CDs hoje vêm com isso, mas ele tinha essa chance de dar uma lidinha ali e falar horas sobre a música. E ao contrário da Rádio Cidade, que era uma rádio de ponta e que quanto menos falasse melhor, porque tinha que tocar mais música, a Rádio Rock partiu para um esquema oposto. Ou seja, a música tem 22 minutos, ela vai tocar os 22 minutos, de começo ao fim, terminou a música, ele entra e comenta sobre a música. Bate-papo, né? E essa é a estrutura. E aí nós criamos uma faixa de especiais e veio a cabeça, puxa vida, nós temos uma roqueira que é a mãe de tudo aqui, que é a dona Rita Lee, e precisamos convidá-la. Aí foi feito um acordo com ela, foi feito um convite, ela aceitou de pronto e ela criou o programa chamado Alto-Falante. Ela trouxe a equipe de produção dela e aceitou, não interferência, mas uma participação da rádio. A gente tem até uma foto, se der para ilustrar depois. Ela gravando no estúdio, ela adorava sentar no chão, ficar mexendo nos seus papéis. E ela criou era gravado o programa. Oi? Era gravado. Era gravado uma vez por semana. E ela fazia questão de ir à rádio, não tinha nada de fazer na casa dela, nada disso. Ela ia lá e fazia o programa. Então, a 89, todo mundo, né? Quem já não ouviu ainda? Os roqueiros de plantão conhecia. Sempre gostaram. Infelizmente, as injunções comerciais fizeram com que ela tivesse uma vida mais curta do que a gente gostaria e ela mudou de estrutura musical. Mas continua lá. Mas ficou quanto tempo no ar? Como 89, eu acredito que mais de 15 anos.
Uma vida boa. Eu não posso garantir porque eu já tinha Pegou saído o da auge emissora. aí do rock, né? Sem Do dúvida rock nenhuma. nacional, a Tinha explosão material- de todo mundo, né? Tinha material excelente para tocar. Mas Muito ela foi bom. modificando um pouquinho, ela foi se transformando numa rádio menos roqueira como ela nasceu e um pouquinho mais convencional. Ela entrou nessa faixa de usar música de gravadora. E lá, naquele tempo que a gente começou, ela nasceu em 2 de dezembro de 1985. Nesse tempo não tinha injunção de gravadora, as seleções eram feitas pelo pessoal. Mas aí o comercial às vezes grita, né? Não tem jeito. E a gente sem verba, a gente não consegue, verdade, né? tem Então que tem entender que, esse tem lado, que tentar, né, equilibrar. É verdade. Com certeza. Gente, a gente ficaria muito mais falando aqui, mas não dá mais tempo. Sabe como é que é, né, TV? Você está acostumado, né? Pode chamar de novo que para falar do que a gente gosta quando for Mas a necessário. gente volta sim para falar ainda mais, falar da sua empresa, desse trabalho legal que a gente estava conversando aqui, que é tão importante, que são os direitos autorais. É tão difícil a gente trabalhar com isso, né? Ainda mais hoje com a internet por aí que joga tudo para todo mundo, né? A gente erra sem saber, como você verdade, falou. Então, vamos deixar combinado uma volta, um A hora que retorno? você quiser, é só chamar. É um prazer estar com o pessoal, Tá estar conversando ótimo. com você. Eu que agradeço. Obrigado Muito pelo obrigada. convite e até breve. Até breve.